Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estou chegando aqui na Threads para dar uma informação muito interessante, muito importante sobre a base do Atlético, tá? Tá chegando aqui? Deixa o like é muito importante. Teve um estudo lá do Observatório Internacional de Estudos Futebolísticos, o CIES Futebol, que fez um levantamento sobre as melhores bases do mundo, né? O que são as melhores bases do mundo? As bases que mais revelam jogadores para a atuação nas principais ligas do mundo, as 49 principais ligas do mundo, como eles levantam por aqui. O Atlético esteve entre as 100 melhores no mundo, na verdade, né, ele esteve na posição número 58, né? E isso é muito interessante, porque, por exemplo, o Atlético esteve à frente do Porto, do Liverpool, do Atlético de Madrid, da Internacional, da Juventus, times que são muito grandes, que têm um fator de investimento muito forte, uma estrutura espetacular e que revelam, sim, jogadores muito interessantes também. Mas o Atlético esteve à frente desses clubes. Como é que funcionou esse estudo? Ele levou em conta, ele criava um índice, né? E ele levava em conta o número de minutos disputados pelos jogadores e a quantidade de jogadores que estão nessas 49 principais ligas do mundo. O Atlético revelou 35 jogadores para a disputa dessas ligas na última temporada. Esses jogadores disputaram cerca de, na verdade não tenho o número exato, 2.914 minutos. O que é muito interessante, porque o Atlético no mundo é o sétimo time que mais teve minutos disputados por jogadores revelados da sua base nas principais 49 ligas do mundo todo. Isso é espetacular. Isso é um número impressionante. Se a quantidade não é enorme, exorbitante, 35, né? O Benfica, que é o líder mundial no quesito, tem 105 jogadores que saíram da sua academia, da sua base e foram jogar em outros clubes ou no próprio clube para atuar numa dessas ligas. O Atlético teve 35. Agora, o número de minutagem é muito grande. E aí a gente começa a entender algumas coisas, né? Você tem um Bruno Guimarães, que não saiu da base do Atlético, tá? Mas termina a formação no Furacão, disputando muitos jogos, tendo um papel de um titular e capitão no Newcastle. Você tem o Bento, esse sim formado desde o início no Atlético, sendo um goleiro titular numa das principais ligas do mundo, lá no Al Nassr. Você tem o Kelvin, que saiu da base do Atlético, foi jogar na Rússia, no CSKA, hoje é titular do Palmeiras. Você tem muitos exemplos da base atleticana, o próprio Marcos Antônio, que hoje está no São Paulo, titular e muito bom jogador também. Você tem Rômulo, que está jogando muita bola lá no Leipzig da Alemanha, passou a última temporada no Göztepe da Turquia e foi um destaque absoluto, comprado por 20 milhões de euros. O Emerson, que saiu do Atlético, foi jogar lá no Toulouse, fez 2 gols contra o Lyon para ganhar um jogo para o Toulouse, que foi espetacular. Recentemente deu mais uma assistência na Ligue 1. Você tem muitos jogadores da base do Furacão espalhados pelo mundo e contribuindo nos seus clubes e no mais alto nível do futebol europeu, em muitos deles. Isso é muito interessante. Se você faz o recorte só para o futebol brasileiro, o Atlético é sétimo, na verdade não, é 10º nesse estudo entre clubes do futebol brasileiro, tá atrás do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do Santos, do Grêmio, do Cruzeiro, do Internacional e do Fluminense. E tá na frente do Atlético Mineiro. Mas o Atlético é o time que, nesse fator de campeonato brasileiro, dos times brasileiros nesse estudo, é o segundo time ou terceiro nessa minutagem de jogadores nas principais ligas do mundo, né? Revelados da sua base. Então, esse fator é muito interessante também, tá? E beleza, é um estudo interessante, é um estudo legal, é um estudo que mostra uma relevância internacional e no mundo inteiro do Atlético como o 58º melhor time a revelar jogadores no mundo. Agora, o que isso significa de verdade? O Petralha, na última aparição dele à imprensa, né, e faz tempo, tá? Dezembro de 23. Fazer 2 anos que o Petralha não fala com a imprensa, não dá uma entrevista coletiva. Claro que teve muitos problemas de saúde nesse meio tempo. Mas no momento em que ele volta às funções ao Atlético, isso não foi recente, isso já faz alguns meses, ele deveria ter falado. Ele deveria ter aparecido para justificar o que foi feito no ano do rebaixamento. Ele deveria ter aparecido para justificar o que foi feito no ano em que o Atlético pena para se manter na briga a subir a Série A do Campeonato Brasileiro.
Fechando esse parênteses, tá? A última vez que o Petralha apareceu para a imprensa, ele deu uma entrevista coletiva e falou que o objetivo do clube era de se tornar o maior clube formador do mundo. O Petralha também fala nessa coletiva que uma possibilidade de SAF, o aporte vindo da venda de da SAF do Atlético, seria não só para contratar jogadores jovens e promissores da África, da Europa, da Oceania, da América do Sul e fazer a finalização da formação desses jogadores aqui, como também para permanecer com esses jogadores, para ter a bala, a finança necessária para conseguir chegar no jogador, chegar no Bruno Zapelli, que seja, e falar: ô Zapelli, você pode permanecer no Atlético, porque aqui no Atlético você vai ganhar o mesmo que você ganharia no futebol europeu, caso seja a proposta oferecida. Ele cita até o exemplo do Bruno Guimarães, né? Que o Bruno Guimarães pediu para sair porque ia ganhar tantos milhões de euros na sua primeira temporada no Lyon, e ele não tinha como fazer, não tinha como permanecer. E aí diz o Petralha que o aporte de uma venda de SAF no Atlético serviria para contratar jogadores promessas, contratar jogadores promissores, para terminar a formação desses jogadores e também ter bala suficiente para permanecer com esses jogadores no clube. Então é muito relevante esse estudo do CS Football no contexto atlético, porque mostra que, apesar de tudo, o Atlético ainda assim é um time que consegue revelar, que consegue estar com destaque no mundo entre os times que mais revelou jogadores para as principais ligas do mundo, para as 49 ligas mais competitivas do mundo. Tá? E isso é muito interessante. E aí a gente começa a pensar nessa temporada. Nesse ano, 14 meninos tiveram oportunidade de serem integrados ao elenco profissional do Atlético. Desses 14, 8 entraram em campo. Né? A gente pode citar o caso do Matheus Soares, que é um jogador que entra no campo. A gente pode citar o caso, por exemplo, dos jogadores que têm sido titulares: Arthur Dias, o Cauã Moraes foi um titular do time, o Riquelme, o Léo Derick, o Dudu, né? O Marcão não jogou, mas já esteve entre os treinamentos do time profissional e tá fazendo uma taça FPF interessante. Então acho que existem muitos... Kaique Paquetá também entrou em campo no Campeonato Paranaense. Existem alguns exemplos de um Atlético que, se a crítica foi muito forte de o Atlético tem que usar a base, tem que usar a base, tem que usar a base, o Atlético usou muito a base. Você tem 14, no elenco de 35, 40 no máximo, 14 são meninos da base. Isso é muito grande. É uma porcentagem exorbitante. Tem time que trabalha, e até citei o Abel Ferreira em outros momentos aqui, que fala no livro em que ele escreve, 3. Ele cita 3 jogadores como o mundo ideal para a utilização de uma base no meio de um elenco profissional. O Atlético usou 14. É muita coisa. E desses 14, pelo menos 5, 6 tiveram um papel importante no time titular, no time de cima, no time profissional. Mostra falhas na montagem do elenco. E acho que o processo não foi bem feito. Mas mostra também que é um Atlético que está tentando utilizar cada vez mais da base, que está dando esse protagonismo à base. Então acho que também é um mundo que é muito interessante nessa temporada. Acho que se tem alguma coisa certa no Atlético nesse momento, se tem alguma coisa que não deixou de evoluir no Atlético nesse momento, é a categoria de base. Apesar do rebaixamento, apesar de uma campanha relutante demais, é um Atlético que tem destaque em sub-20 e sub-17. Né? É um Atlético que consegue utilizar das promessas maiores da sua base, do Arthur Dias, do Derick, do Dudu, como jogadores importantes numa espinha de dorsal de time profissional. Então a base é a única coisa nesse redemoinho que vive o Atlético, nesse temporal que vive a gestão do clube, que não deixou de evoluir, não deixou de melhorar, e acho que para 2026 tende a ainda ter um papel mais importante. Você vai ter o Arthur Dias permanecendo. Né? Você poderia ter o Cauã Moraes permanecendo, não fosse uma incompetência inacreditável da gestão do Mário Celso Petralha, do Márcio Lara, do Eduardo Freeland e do Rodrigo Possebon, né? Que foi demitido antes, mas que também tem muito papel nessa perda da joia atlética na lateral direita. Você vai ter o Marcão, você vai ter o Fábio Lucas, você vai ter o Arthur Dias, você vai ter o Léo Derick, você vai ter o Claudinho, o Vitinho como um lateral direito muito promissor. Você pode ter Riquelme,
Você tem meninos que talvez não estejam prontos ainda, mas que formam um meio-campo muito interessante. O Cauã Stabellini, o Guilherme Bach, o Lucas Maresi, o Lima. Esses acho que não prontos ainda para um time profissional, mas com muito talento. Então você tem peças muito interessantes. E essa utilização desses meninos na Taça FPF, que inclusive nesse sábado tem um Clássico Atletiba, e você acompanha a emoção aqui na Threads, no relato. Pelo jogo mata-mata, já é uma fase mata-mata da competição. Essa Taça FPF vai dar muita bagagem, vai dar esse primeiro start nos jogadores de base do Atlético, para que no Campeonato Paranaense da próxima temporada eles já não estejam tão perdidos, já saibam como é mais ou menos o enfrentamento e possam usar o Paranaense para também serem inseridos ainda mais ao contexto profissional. E aí é uma temporada, a próxima, né? É uma temporada em que o Atlético não deve ter tanto dinheiro para formar um elenco. É uma temporada que o Atlético tende a estar mais organizado, com uma base melhor montada, que não faça uma reformulação tão grande quanto fez nessa temporada. O caminho é muito bom. E o caminho para a base do Atlético evoluir é esse, é a utilização. É dar protagonismo à base. Porque é um trabalho que tem sido bem feito, é um trabalho que tem dado frutos, e é um trabalho que se mostra-se uma capacidade muito grande de ser relevante no mundo do futebol. 58ª base que mais revelou jogadores para o mundo do futebol na última temporada. E assim, vamos lá, quando a gente fala de mundo, se você ser o 58 no planeta, é relevante, tá? É um Atlético que também aqui no mais próximo, na avaliação que a gente faz olhando do dia a dia, tanto dos jogos da base quanto dos jogos do time profissional, é uma base com um protagonismo tremendo, é uma base com um potencial enorme e é a única coisa que não deixou de melhorar nesse temporal que está vivendo o Atlético. Fica esse levantamento, fica essa questão toda, fica esse dado muito interessante do CS Football. O Atlético está entre as melhores bases do mundo, a base que mais revela, uma das bases que mais revela jogadores no planeta Terra. É muita coisa, tá? Deixa o like se você curtiu, se inscreve no canal, estamos chegando a 77 mil inscritos. Muito obrigado, se inscreve aí e a gente se vê numa próxima. Valeu!